Eu vou começar, queridos, fazendo voz à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que me pediu trazer aqui, como porta-voz, uma palavra deles. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela é, digamos assim, o sínodo, o colegiado pastoral, né, para a Igreja Católica no Brasil, que é uma igreja plural, com muitas histórias, origens, né? É multicultural. A nossa igreja é uma igreja de igrejas. São cerca de 360 bispos, mais os aposentados. Quem assina a carta é Dom Francisco Biazin. Eu acho engraçada essa luz aqui por causa da câmera, mas estou tentando ver vocês, mas tudo bem. Né? Até porque eu tenho um olho só, o outro faz de... esse aqui não vê. Eu faço tudo com esse. Olha só que bonita a carta do Dom Francisco Biazin, que é um pai, Uma vez nós fizemos um em Cristo lá em São Paulo, perto de Mariápolis, não sei se vocês lembram, alguns estavam lá, né? E aí houve uma coisa engraçada. Naquele momento tinha muitos jovens. Em Cristo é um tipo de encontro assim que a gente faz ao longo do ano em vários lugares do Brasil. Se chama Encontro de Cristãos que Buscam Unidade e Santidade. É um encontro, né? E eu me lembro que, de repente, depois do momento assim de conferência, de palavra, os jovens sumiram. E eu perguntei, mas tinha tanto jovem aqui, a gente cantou, quando eu voltei a cara, não tinha mais ninguém. Eles tinham corrido na frente, evangélicos e católicos misturados, jovens, eles tinham corrido na frente para pegar o Dom Francisco, que tinham ficado encantados com ele, e reservar uma mesa para almoçarem juntos, porque estavam procurando paz. É uma geração um tanto órfã, né? E Dom Biazin se demorou à mesa com aquela juventude antes e depois do almoço. Esse bispo é um pai para nós, ele tem feito momentos de oração, de reconciliação, e aqui junto com ele eu trago a memória do pastor Jamé Nobre, da Márcia e do Zé Carlos Marion, que tiveram um problema de infecção de garganta e não estão aqui fisicamente, mas estão acompanhando por WhatsApp. Eu trago também uma saudação da primeira Igreja Batista de Curitiba para os irmãos, a começar do Edivaldo e família. Ficaram muito felizes de ver vocês aqui, o grupo aqui de mídias, né, a produtora For You. Eu trago também uma mensagem de Elias Wolff, que é teólogo do Conselho de Igrejas do Brasil. Trago também uma saudação de Kátia Rolde, que é da Coordenação Nacional da Renovação Carismática Católica. E a carta de Dom Francisco diz assim, ele abre citando a oração do Senhor em João 17, 21. Que todos sejam um, para que o mundo creia. E continua. Irmãos e irmãs muito amados, participantes da Conferência Internacional de Louvor e Adoração, somos um. Graça e paz no Senhor Jesus. Esta primeira conferência coloca-se dentro de um cenário de particular densidade ecumênica na relação das igrejas, que é a comemoração de 500 anos da Reforma. No momento também que se constitui para nós Kairós de Deus. Mike dizia, hoje é o dia, hoje é o tempo da graça. Kairós de Deus para todas as igrejas, todas. E também 50 anos da renovação carismática católica. Contudo, é também um tempo preocupante para o Brasil, com sinais de violência, de conturbação social, política, econômica, aqui no mundo inteiro. Somos um. Então se constitui um tempo memorial, um grito de invocação ao Senhor, um louvor e uma profecia de um mundo novo. E aí ele vai na mensagem comentar brevemente, memorial, grito de invocação ao louvor, profecia. Memorial.
Esse encontro é memorial da oração de Jesus, que vincula todos os discípulos numa só prece, que perpassa os séculos e se torna para nós, hoje, cura de feridas do passado, e nos impele a abrir os braços e o coração para podermos experimentar unidade em um único corpo. Mas o Somos Um é também um grito, uma invocação e um louvor. Pelo caminho feito no último século e intensificado por graça de Deus nas últimas décadas, um caminho em que nós nos vemos hoje protagonistas do diálogo, atentos ao sopro do Espírito, que perpassa todas as igrejas num forte anseio de unidade. Pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Por isso o nosso louvor e a nossa súplica devem ser públicos e derrubar muralhas e permitir a todos acesso à Nova Jerusalém, a cidade onde o Cordeiro é a luz. Por isso nós estarmos aqui é também profecia. E ele continua, profecia de um mundo novo, para que o mundo acredite. A unidade não é para nós, é para o mundo. Ela será força, ela será parresia de um anúncio transformador. Ele cita aqui no original grego a palavra parresia, que é uma confirmação do que muita gente falou. Ao mesmo tempo é uma ousadia alegre e ao mesmo tempo é uma alegria ousada. Não tem tradução exata, parresia. Muitos aqui usaram essa palavra, coragem, destemor, ousadia, profecia. É com parresia que os profetas anunciam, que Maria disse sim ao Senhor, né? que os apóstolos começaram a evangelizar. Isso aparece muito no Novo Testamento, com destemor, com intrepidez, com coragem, mas sempre com muita alegria. Parresia. Dom Francisco Biazin diz, com parresia para o anúncio transformador de todos os relacionamentos humanos e inclusive de todas as estruturas de serviço à vida e à paz. Está dizendo que as igrejas se comprometem com isso, quando estão juntas. E ele segue em tom de oração. Oremos e trabalhemos, procurando criar as condições para que os irmãos e irmãs de todas as igrejas, com suas lâmpadas acesas, possam conosco ir ao encontro do Senhor. Com certeza, na hora conhecida e preparada pelo Espírito Santo, com a colaboração fiel e perseverante nossa, a unidade se realizará e será a festa de todos. Oremos e trabalhemos para que esta hora se aproxime. Gostaria de estar presente no meio de vocês todos, mas um compromisso assumido já no início do ano não me permite participar do modo como queria. Aí ele fala, né, está com vocês o Padre Marcial, a quem eu confio essa mensagem, como representante, e no final, então, ele encerra com um abraço fraterno em Cristo Jesus. Amém. Um aplauso para o Dom Biazin. Queridos, vamos deixar a palavra que nos ilumina já aberta em 1 Coríntios 12, um texto conhecido de nós, repetido, né? Triturado, macerado, já deu pão, já deu farofa, já deu torta, né? Mas eu acho que ainda tem coisa nova para tirar dali. Né? Deixa esse texto aí, que ele já vai explodir aqui, vai deixar muita luz para o nosso coração. Amém. Bom, a palavra forte que tem vindo nesses dias para mim parece muito óbvia, que é 1 Coríntios 12 e os seus paralelos e desdobramentos em Romanos 12.
Mas o que o Senhor me disse como grande novidade? E que é uma novidade que muitos de nós estamos experimentando em outros momentos, como agora, e esperamos adiante também. A novidade é que a palavra de Deus e toda a ação salvadora de Jesus, da morte e ressurreição, o Pentecostes, o início dos ministérios, as promessas, e tudo isso que hoje nós temos entre nós, na união das nossas confissões, nós recompomos a face inteira, plena do Senhor, metodistas, batistas, pentecostais, católicos. Nós é que estamos divididos, mas os dons que Ele nos deu em unidade, na perspectiva dEle, é para todo o corpo. Nós é que divididos, recebemos divididos, mas Ele dá 100% para todos. Amém? Então a novidade muitas vezes não está na palavra enquanto texto, enquanto escritura. A novidade está em que nós nos coloquemos juntos em unidade para ouvi-la numa condição nova. Essa é a questão. Nós fizemos muitas vezes essa experiência, eu fiz textos repetidos, corriqueiros, né? Aparentemente corriqueiros, né? Quando a gente se une em prece, em oração e intercessão, se reconciliando, se amando, pedindo o dom da comunhão, quantas vezes o Senhor falou de modo novo, potente, consolador, pelo simples fato que naquela condição nós estávamos no modo que Ele queria que estivéssemos para ouvi-lo bem, porque a casa da palavra é a comunhão. O Senhor, a sua palavra, que é dom primeiro para nós de revelação, e a ação do Espírito Santo, não obedecem à nossa agenda de divisões. O Senhor, Ele dá o dom pensando em todo o corpo, e nós acolhemos mal estando divididos. E aí as grandes bênçãos que Ele dá para o corpo todo, a gente dividido começa a pegar picado, né? Isso é meu, e não abre. Outro, isso é meu, né? E aí hoje então a novidade é que o Senhor está nos chamando a ouvi-lo juntos. E a palavra forte vem daqui porque o sentido que me veio da Escritura nesses dias é generosidade. Deus é generoso. Então a unidade dos cristãos não é unidade ao modo matemático, ao modo mecânico. E me explico, coisa de professor, né? Coisa de professor. Nunca fui bom em matemática, mas essas coisas eu um pouquinho consegui aprender. A unidade matemática é feita por operações e cada uma reina a seu modo. Somar é somar, dividir é dividir, multiplicar é multiplicar. A unidade da igreja não, ela tem mais que 3 operações. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já são um na sua diferença, e a igreja é fruto da generosidade. Eles são tão um, e tão diversos, tão ricos, tão plurais, tão generosos no dar-se um ao outro, que isso transborda. O primeiro transbordamento da Trindade foi a criação do mundo. O segundo transbordamento da Trindade foi a nossa criação enquanto seres humanos à imagem de Deus. E o terceiro transbordamento da Trindade é a igreja. É a igreja. E assim como na Trindade, unidade e diversidade, diversidade e unidade não conflituam, assim deve ser na igreja de Deus. Pecado é quem transforma um elemento da diversidade como imposição. Só pode orar comigo quem faz assim. Transforma a diversidade em particularismo, ou transforma a diversidade em divisão, mas no princípio não foi assim. Aquela mesma frase que Jesus responde a quem fala da divisão na família, dos esposos, Jesus diz, no princípio não foi assim. Ele diz para as igrejas, ele diz, ei, no princípio não era assim, estávamos juntos. E olha que bem, passamos 1000 anos, a igreja chamada Igreja Indivisa do primeiro milênio. A generosidade de Deus é tão grande que a igreja é sua criatura, sua imagem, como nós humanos, a comunidade dos crentes também forma esse grande corpo, imagem e semelhança do Senhor, em quem habita a Trindade. E não é por acaso que é em seu nome que todos nós batizamos.
Não se batiza em nome de um Papa, não se batiza em nome de Lutero, não se batiza em nome de Calvino, nem de Wesley. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que as divisões com seus engodos nos distraiam do foco da comunhão. E uma coisa linda que a gente vê nessas escrituras, que são revelação de Deus, é que para falar de unidade, portanto, além de não ser uma unidade matemática, porque todas as operações, porque na matemática você reparte e a matéria acaba. Se você pega a matéria 10, você tem uma unidade, um meio, um quinto, você vai até um décimo, uma hora a matéria acaba. Na comunhão da igreja é diferente, a matemática não é assim, é generosa. Na comunidade, quanto mais você partilha o seu dom, mais ele aumenta. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Na operação de Deus, quanto mais obedece, mais você é livre. Na operação de Deus, quanto mais você se perde, mais ele te encontra. Porque você se perde na palavra, você se perde pelo Senhor. Na operação de Deus é o contrário. Você se reserva e aí você se perde. Você não ensina, aí você desaprende. Você não partilha, o dom seca, o carisma murcha. A matemática não manda na nossa unidade aqui. Não manda, não nos serve. Nós somos muito mais livres que tabelas e cálculos e listinhas. Nós aqui temos muitas listas de carismas, por exemplo. Mas nós sabemos que as listas que Paulo coloca são proféticas. Não é para dizer que são só aquelas. Tem esses dons, né? Eu li muito manual teológico pentecostal, que faz tudo muito certinho. Os pentecostais clássicos. Os dons do Espírito são, em Coríntios. 1, 2, 3, 4. Agora, os dons do Espírito são, não sei, pega Romanos, né? Mas depois tem uma notinha. Contudo, essa lista não é para esgotar dos dons do Espírito. É apenas para ensinar. Porque hoje, na caminhada da igreja, nós escrevemos essa palavra viva e vamos acrescentando outros na lista. Amém? A unidade da igreja também não é uma unidade mecânica. A unidade mecânica é aquela do motor. Tudo vai bem. Só porque tem encaixes. Mas uma peça não comunga com a outra. Vejam. Ela só é uma unidade meramente funcional, não tem espírito. Não é? É uma unidade funcional. As peças se encaixam, e no encaixe, uma como que força a outra. Não há entrega, não há doação. Nós não, porque nós sabemos que o nosso motor não funciona. Nós somos peças desencaixadas. Nós não temos a pretensão de unidade desse tipo, gente. Imagina quem sou eu. Nós já entregamos o motor ao Senhor faz tempo. O nosso combustível é o Santo Espírito. E mesmo em peças gastas, com encaixe raso, ele junta e funciona, porque a obra é dele. A obra é dele, ele é generoso. Porque senão a gente não ia estar aqui, porque aqui tem uma coisa que nessa madrugada o Senhor me disse em oração. Acorde, meu povo. Porque vocês pecam, se dividem, se amaldiçoam, julgam sem caridade de púlpito contra púlpito. Nós temos verdadeiras vergonhas na internet e na história, é de doer o coração, e no entanto eu continuei derramando a graça com vocês mesmo divididos. Eu continuei santificando cada pedacinho achando que sozinho era toda a igreja. Eu não me curvei às vossas divisões, eu fui generoso para esse mundo ver minha obra. E eu lembrei daquela passagem do apóstolo. O Senhor é soberano na sua graça, porque nós ainda estávamos em pecado, nós ainda estávamos, fora do reino da salvação, e Ele mesmo assim foi generoso. Imagina o quanto Ele não vai poder fazer agora. E eu fiquei pensando, Senhor, isso aí é lindo, porque enquanto nós estávamos nos negando uns aos outros, talvez gastando do nosso ministério para amaldiçoar um irmão batizado, não tendo a honestidade de estudar a história do outro, o jeito dele rezar, não. A gente já ia de mão única, pá! Né? A gente ia de mão única, né? Pá! Né? Quantos aqui se derrubaram mutuamente e quantos perdões foram dados?
E eu disse: o Senhor é soberano, o Senhor é bom, o Senhor é generoso, porque com tudo isso Ele abençoou as igrejas, Ele manteve a fidelidade, Ele suscitou ministérios, Ele foi dando derramamentos. Azusa Street, e não foi só no grupo católico e protestante de Duquesne, mas na Universidade Gregoriana, onde eu estudei, em cuja capela eu rezei, lá teve um derramamento de alunos de teologia na Universidade Gregoriana, Laval, depois nas periferias. Eu fui lá em Azusa Street, em Los Angeles, eu ministrei lá, West Los Angeles, junto com a igreja Church of God in Christ, a COGIC, né? É uma igreja que até hoje a maioria é negros, porque a segregação racial, as divisões sociais entraram na igreja. Seymour era um pastor negro, e lá ficou as igrejas de Deus. Os brancos foram para as assembleias de Deus, e até hoje não se encontram. Quer dizer, e assim, ainda apesar disso, o Senhor nos abençoou, gente. O Senhor suscitou nas nossas igrejas concílios, homens santos. Imagina o que Ele não pode fazer, e o que Ele certamente fará, na medida que nós estamos juntos e nos reconciliamos, gente. Se isso tudo Ele fez para nos trazer aqui, ainda divididos. Porque nós tivemos pecados históricos severos, que não é bom nem lembrar, dos quais nós nos envergonhamos e pedimos perdão ao Senhor, como fez o Papa João Paulo II no ano 2000, 7 grandes pedidos de perdão, incluindo as nossas divisões. O Senhor é bom, o Senhor é generoso. Eu vou voltar aqui à palavra e partilhar com vocês uma experiência de comunhão que eu tenho vivido, e hoje eu quero agradecer a Deus por isso. Eu sou meio brincalhão, mas eu estou tentando ser sério. Mas eu não vou aguentar de fazer essa brincadeira com o Mike e com o Dan. The mercy of God is great. More, the mercy of God is huge. Eu, como diria o Trump, se a pregação fosse dele. É enorme, é sobremaneira e sobremodo grandiosa. Estou pegando as citações, né, do Efigênio. Olha que lindo, não foi uma brincadeira, eu me divirto, sabe? Acho muito bacana brincar com coisas que dá para brincar, obviamente, né? Vamos lá, olha aqui que coisa linda. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, em algumas traduções, funções, serviços, mas o Senhor é o mesmo. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Olha que interessante. Ora, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. É a Trindade. O que Paulo nos revela? Que a Trindade é a fonte da igreja. A Trindade é quem cria a igreja. E, portanto, assim como o Pai, Filho e Espírito são generosos entre si, e por isso, na sua diversidade, compõem um só Deus, assim a igreja, que na sua diversidade compõe um só povo. E como é que pode que Pai, Filho e Espírito Santo sejam tão diversos? O modo do Pai ser Deus é só do Pai, e Ele é Deus inteiro. Não é um terço de Deus, é outra matemática. O modo do Filho ser Deus é próprio do Filho. Ele não é Deus ao modo do Pai e do Espírito. E, no entanto, Ele é Deus inteiro, e não apenas um terço de Deus. E o modo do Espírito ser Deus é próprio do Espírito. Ele não é Deus como é o Pai ou o Filho, é próprio dele ser Deus como Espírito Santo. E, no entanto, ele não é um terço de Deus, porque a diversidade compõe a comunhão, e a comunhão é feita da diversidade, queridos. Em Deus não há mesmice. Deus não faz uma igreja monótona, de um tom só. Então vamos cantar uma musiquinha de um tom só aqui para ver como ela é agradável, é linda, é rica, é fluente. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades. Não dá, todo mundo vai embora.
E isso é monótono. Não, a unidade da igreja é uma sinfonia. O script, a partitura da música mais linda está aqui. Essa é a partitura para a nossa sinfonia. E o maestro é o Espírito Santo. E você é trompete, toque bem como trompete. O coitado ali é bateria. Fica mas é uma bela bateria, se tirar faz falta. O ministério dele é bateria. O outro é sopro. Ah, tá. É para mim ler? Caiu. Não, caiu da tua. Ah, tá. Desculpa. Então, queridos, olha que coisa linda. A unidade da igreja é generosa. E um dos nossos pecados foi um problema histórico e se tornou espiritual. Porque na medida que nós fomos nos dividindo, o que acontece? O que poderia ser resolvido com reconciliação se perdeu. E nessa distância de não se perdoar, de não fazer esforços de estar juntos, que a gente teve sempre santos, homens e mulheres honrados que fizeram isso, vamos ser honestos com eles. Nós temos um monte de irmãos queridos no longo da história das nossas igrejas que não têm culpa das divisões, não é verdade? E nós honramos eles e queremos fazer parte desse grupo. Mas é também verdade que muita gente tropeçou, teve um discernimento limitado, ou não conseguiu perdoar, ou não usou como poderia de todo o seu ministério, de toda a graça disponível para compor a unidade, e na pequena distância, às vezes de um texto, de uma interpretação, de um estilo, às vezes eram dificuldades de linguagem, uma matriz teológica, uma cultura, a nossa distância se tornou espiritual porque foi feita por desamor. Muita desunião entre as igrejas nasceu por uma agenda que não é nossa, é da política, das brigas de território, de patrimônio, de defender um autor, de defender um espaço de poder. Mas como nós não enfrentamos isso com coragem, nós demos um espaço para que a situação piorasse e aí nós começamos a nos estranhar. Durante muito tempo foi assim. Mas hoje nós não queremos e não aceitamos essa herança, porque é uma divisão que nós aqui não provocamos. O Senhor não vai acusar-nos no futuro de continuar assim, porque nós escolhemos a comunhão. Amém? Nós escolhemos nos reconciliar. E aí aconteceu uma coisa interessante. Os dons generosos de Deus foram dados, e dados, e dados. Né? Se você pegar a história do movimento pentecostal, você não vai parar em Azusa Street, você vai lá no cenáculo. Você vai lá no carisma dos juízes. Se você pegar a história dos ministérios nossos, o presbítero, que é o caso do padre ordenado, nosso nome é padre, é um título de carinho, pai, né, padre, mas somos ordenados presbíteros, os pastores. Não vai acabar agora num concílio ou no período da reforma. Nós vamos lá em Pentecostes, vamos lá na ceia, quando o Senhor nos faz participar do seu ministério, pelo batismo, vai lá atrás. Interessante, só que o que aconteceu? Na medida que a gente foi se dividindo, e não só uma divisão histórica ou política, ou só por doutrinas, o pior é que se tornou uma divisão na caridade, a gente começou a se amar menos, a se maldizer, a se cancelar, aí o pecado se implantou, gente. Aí se implantou o pecado. Esse foi o problema. A gente não está junto. Mas a falta de estar junto não nos permite desamar-nos. Porque a caridade é mandamento que julga, que condena ou que glorifica, queridos. E nós temos gente que não se dá conta de se gostar só porque o outro é cristão, mas congrega diferente. Não pode. E aí você vê a fraqueza da igreja. A fraqueza da igreja. É um motor maravilhoso, mas não se comunga, né? É uma unidade funcional, mas não se ama. Não pode, gente. Justamente nós. E aí eu vejo hoje que os dons foram dados, mas como nós estávamos divididos, nós acolhemos na divisão e não soubemos que aquele dom dado a mim era para repartir. As igrejas caminharam assim nos últimos 100 anos, mais ou menos. Ricas de graça, mas sem partilhar as graças. E aí eu quero fazer aqui uma memória, eu vou agradecendo o irmão metodista. Porque na medida que eu recomponho a comunhão, eu digo assim, o irmão metodista, eu lhe agradeço porque você me recorda
o cuidado pastoral de Wesley, que foi para a porta da fábrica, que desinstalou a igreja anglicana parada, monárquica, que era muito classista, que era devoto do Sagrado Coração de Jesus, igual eu, que mandou publicar e republicar um livrinho devocional em inglês em que as pessoas oravam diretamente ao coração de Jesus, que criou um método de leitura bíblica em que entrava oração, justiça social, partilha, formação de pequenas comunidades. Quem somos nós para falar de comunidade eclesial de base? Os metodistas começaram antes. Eu agradeço os irmãos metodistas por um método que se tornou a marca daquela comunidade, a ponto de chamar Igreja do Método, metodistas. Mas, irmão, você concorda comigo que essa graça era para todos e não só para os metodistas? Está aí a prova, mas a gente não partilhou e eu não fui generoso de visitá-lo. Essa é coisa de metodista. Não, queridos, é coisa da igreja, é bom. Deus seja louvado, é para todo mundo. Eu olho para o Edivaldo, o irmão Batista. Muito obrigado, porque os batistas fizeram tantas exigências, tanto zelo, né, em relação ao batismo, que acordou a igreja de que o batismo estava sendo menosprezado. Virou rotina, compromisso social, respingão de água. E eles disseram, não, é batismo com discipulado, é batismo com conversão. Obrigado, porque a tua comunidade fez eu celebrar o meu batismo. Eu fui batizado no dia 24 de julho de 66, eu celebro essa data. Os batistas me ensinaram que o batismo é importante, que é a entrada da graça, que é a primeira porta para os carismas, que onde é o Senhor que me justifica. E depois de muitas polêmicas de como... Por que a polêmica dividiu os irmãos batistas? Sabe por quê? Porque foram perseguidos, foram expulsos da igreja, enquanto que a gente podia apenas ter se sentado, feito um pequeno sínodo, estudado a Bíblia e ter resolvido em 3, 4 meses de conversa, mas não se conversava, se atacava, se expulsava, se agredia. Eu peço perdão por isso e te agradeço, porque graças à comunidade batista, todos nós dizemos, o batismo é importante. E hoje nós sabemos contigo, Edivaldo, que essa graça foi recebida na divisão, mas não é só para os batistas, porque o batismo é de toda a igreja. Amém? É de toda a igreja. Aí eu olho para a irmã Ádola e agradeço a comunidade luterana. Agradeço a comunidade luterana, porque a comunidade luterana me ensinou como é importante eu ter consciência de 2 coisas. Primeiro, que eu sou um pecador. Segunda coisa, que eu sou um pecador justificado, agraciado por dom do Senhor. A comunidade luterana nunca me deixou ficar, num extremo de autocondenação, de negação da graça. Eu não valho nada, eu sou uma porcaria mesmo. Até que é, mas a comunidade luterana me diz assim, você não vale nada, mas com a graça vale tudo. Você é um coitado, mas com a graça você é rei, profeta e sacerdote. Você é um coitado de um pecador, mas o Senhor te coroou de misericórdia, porque o Senhor te justificou. E tem uma frase na nossa Santa Ceia de todo domingo. Hoje o padre, eu não consegui ver, mas está aí, eu e o Douglas, obrigado, está lá, que diz assim, um pouco antes de tomar do cálice do pão, os irmãos católicos vão lembrar, nós vos Senhor, no memorial, celebramos hoje o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, e vos apresentamos este pão de vida. Quem sabe diz comigo, vos apresentamos este pão de vida e este cálice de bênção, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar na vossa presença e vos servir. Isso é o que Lutero queria ensinar, que nós não somos dignos por conta própria, Ele nos dignificou. Que nós não somos justos por conta própria, Ele nos justificou. Por quê? Porque assim como Wesley
não era metodista, mas era um santo padre da igreja anglicana. Lutero nunca foi luterano, era um bom frade agostiniano, que bebia lá da fonte da patrística, não é, queridos? Agora, nós cancelamos o fruto e cancelamos a fonte, e falamos mal de todo mundo. E não somos generosos com a bênção de Deus para os outros. Tem que ser generoso. Generoso. Eu tive muitas experiências generosas, queridos. Uma vez eu fui fazer uma visita, porque uma coisa generosa é ir visitar quem está longe. Uma coisa generosa é adiantar-se ao convite do outro quando você vê que aquela é uma obra de Deus. E eu por aí dou aula, espalho a palavra, prego, e o pessoal diz assim: pois é, né, Padre Marcial? A nossa igreja tem tanta coisa, os documentos sobre a unidade, mas não funciona, né? Como é que está lá o seu trabalho? Porque não vai. E o ecumenismo na igreja, a unidade, como é que está? Eu digo assim: meu amigo padre, vai estar bem, vai estar lindo quando você começar a fazer. Né? Você começar a fazer. Foi. Uma vez eu disse: eu vou começar. Eu cansei de esperar por quem não faz. Isso foi um mover da graça. E comecei cedo, não vou nem... Eu comecei no parto, né? Que quem fez o meu parto foi uma irmã luterana, uma diaconisa luterana, no Hospital Evangélico de Brusque, senão não ia nem sair de lá, porque eu já estava morrendo. O meu parto foi no dia 16 de julho de 66, às 4 horas da manhã, num frio danado, por isso que eu gosto de inverno. E eu nasci com o cordão umbilical dando muitas voltas no pescoço, afogado e sem oxigenação no cérebro há algum tempo. Então eles fizeram o parto, ainda me tirou vivo dali a Schwester, né, a irmã em alemão, Schwester, e a minha mãe não me viu, para não assustá-la, tadinha, era muito feia a situação, e me levaram, porque na época era uma estufa, o tipo de UTI velha lá, que era uma tecnologia de 66, imagina. E aí diziam que eu era muito cabeludo e só se via isso. A minha mãe, muito gentil, minha mãe me ama muito, disse assim: quando você nasceu, imagina um travesseiro, tira o estofo, fica só a fronha. Foi a minha cura de qualquer baixa estima. Porque eu vi que eu nasci feio e fui melhorando. Eu nasci morto, Deus foi me acompanhando, foi muito engraçado, né? É verdade, eu não estou contando piada, não. E eu fui batizado e o batismo me curou. A minha família era cristã, não queria que eu morresse sem o batismo. Fui batizado com 8 dias e voltei para o hospital para morrer. Meu pai já estava para comprar um caixãozinho. E aí? Não, continua respirando. E aí? Não, começou a se mexer. Aí chamaram meu avô, que tinha uma barbearia para completar a renda, né? Meu avô pediu uma fraldinha, pôs aqui na minha testa e cortou meu cabelo, que já estava no nariz. Para você ver que a força de Deus é grande. Eu gosto da história de Sansão por isso. É de berço. E o médico disse assim: só vocês vão ter que ficar muito atentos, que isso aqui não se cria, não. Não se cria. Minha mãe não tinha leite, né? Anemia profunda. E ele vai ter sequelas graves, sobretudo memória, aprender outro idioma, estudar, porque não tem oxigenação no cérebro, né? Era muito estranha essa história, né? Lá na frente, quando à noite, no final do meu retiro para a ordenação, quando eu fui ordenado presbítero na igreja, na noite que eu cheguei em casa, preparando lá o dia seguinte, né? A minha mãe me chamou no quarto, abriu uma caixinha que ela guardava no armário com minha veste batismal, minha túnica branca, pequenininha assim, e um sapatinho branco. Diz assim: essa é a tua roupa de batismo, meu filho. E me contou essa história que eu não sabia. Olha só. Então,
Eu sou uma pessoa que o batismo curou. Amém? Por isso, eu quero honrar quem é batizado. Porque nós não batizamos em nome de nenhuma denominação, mas da Trindade. Se o batismo fez isso comigo, ele fez com você. Quem sou eu para condenar um irmão evangélico que foi batizado? Quem sou eu? Ele é profecia de Deus para mim, ele é fonte de graça para mim, ele é meu irmão. Quem sou eu? E é isso que vai nos levar para a graça e para a mesma ceia. Um dia nós vamos partilhar do mesmo altar, porque nós começamos lá no mesmo batismo, irmãos. E tem igreja que não reconhece o batismo da outra, peca, vai ter que fazer discernimento e se reformar, porque quem batiza é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, não é H2O. Amém? Eu não rebatizo ninguém, porque se ele vem na graça, ele está na graça. O resto é discipulado, é um monte de coisas que nós colocamos no caminho. Mas o papel da Trindade é soberano. O papel da Trindade é soberano. Quem sou eu para cancelar o batismo de alguém? É pecado. Mas vamos lá para alguns, terminando aqui um breve testemunho. Eu uma vez tomei a iniciativa de visitar uma igreja apostólica, que é pentecostal, mas o governo da igreja é estilo apostólico, né? Os carismas não governam a missão, animam a vida, mas quem governa a missão é um ministério mais de apostolado direto, né? E eu dei o meu testemunho e fiquei assim quietinho num canto. O pastor era o bispo da igreja apostólica ali no Vale do Paraíba, pediu que quem precisasse de ministração e de bênção fosse à frente, como a gente faz muitas vezes também na oração carismática católica. E ele começou a impor as mãos, e eu fiquei ali assistindo e orando pelos irmãos. Mas eu estava mesmo envolvido, eu queria que Deus fizesse a graça, eu estava em culto, em adoração com Ele. Eu não fiquei assim, sou visita, estou por fora, sou visita, estou por fora. Não, eu me envolvi. Num determinado momento, ele parou num rapaz, seus 31 anos, que estava começando a experiência de casamento, e provavelmente ia ser pai dali uns dias, porque Deus me deu uma palavra de ciência sobre um irmão evangélico na administração do pastor dele. E a palavra foi: esse rapaz não vai conseguir receber o dom da paternidade, porque ele tem uma ferida grande na relação dele com o pai na adolescência, que já morreu, e ele está travado. Você tem que dizer isso para o pastor dele, a oração tem que ser de cura. E eu não disse. Eu fiquei receoso, eu não tinha liberdade, eu não era confiante, eu era uma visita católica, eu nem sabia que isso era palavra de ciência. Mas eu estava ali com a reta intenção de ajudar. Eu fiz só uma coisa, um coração aberto ao encontro. Eu só fiz uma coisa, eu só saí de casa mais cedo para estar com eles. E o Senhor estava reservando um ministério, uma palavra de ciência para um evangélico na minha boca. Isso é Deus que faz, é generoso. E imagina se a gente se encontrasse mais. Gente, põe a mão no coração e diga: a cura para a ferida na minha igreja é o bálsamo da outra, porque o Senhor derrama para todo mundo e a gente tranca o vaso, fecha. A gente está fechando. E aí do nosso lado católico também. Que bonita a ceia do Senhor. Que bonito quando nós católicos dizemos que acreditamos que no pão e no vinho está o Senhor ressuscitado, mas tem católico que não tem essa compreensão, visão mágica do sacramento, trata a Santa Ceia como se fosse uma coisinha de relíquia. Nós temos que pedir ao Senhor perdão, a gente tem que parar de se distrair com essas miudezas e ir no foco bíblico dos sacramentos e partilhar com os irmãos evangélicos essa bênção. Porque discernir o corpo e sangue do Senhor na ceia não foi um papa que inventou, nenhum concílio católico. Paulo diz na palavra. Ah, porque é sacrificial? Porque estão matando Jesus no altar? Não estamos matando Jesus no altar. É o esposo que se dá pela esposa. Ele se oferece, ele diz: é meu corpo dado, é meu sangue derramado, eu amo vocês. Em cada ceia ele se oferece. Essa doutrina tem que ser bem compreendida. E nós temos brigas de 500 anos por causa disso. Porque a gente não se ama e não diz assim: Senhor, eu te louvo por você ter dado o dom da ceia para aquela igreja. E um dia nós vamos comungar juntos. Louve o Senhor pela ceia que está na igreja do irmão. Ah, não, eu te louvo, Senhor, porque eles não têm ceia, só nós. Isso é pecado.
não vai para canto nenhum. Né? Então, nesse sentido, eu falo como teólogo. Até onde eu pude ter compreensão da graça, até onde eu pude aprender com os meus irmãos, eu digo para vocês, na plena fé, eu não vejo, nem mesmo nos temas de doutrina, grave suficiente para nos continuar dividindo, que Deus, com inteligência, com ciência e com boa palavra, não possa resolver. Se a gente quiser, na nossa teologia, resolver. Se a gente quiser, a gente resolve. Porque é assim que a gente está chegando aqui. Anteontem nós estávamos aqui nos reunindo para o início aqui com o pessoal da coordenação e a Federação, e a Aliança Reformada Mundial, com a união de todas as igrejas presbiterianas e reformadas do mundo, estava assinando lá na Europa, em Genebra, o mesmo acordo com nós católicos, com os luteranos e metodistas, de que a salvação é por graça e fé. Nós aqui orando e o fruto dado na Europa, Deus curando na raiz onde a divisão começou. E uma vez eu escutei essa conversa, essa briga, essa coisa, eu perguntei, como é que se resolve isso? Eu era estudante, né? Eu era um pouco mais burrinho do que eu sou agora. E aí um professor disse assim, não, porque além de a gente estar dividido, a gente tem a ousadia de dividir os apóstolos. A gente põe Paulo brigando com Tiago, que Paulo fala que a salvação é obra, a salvação é graça, e Paulo fala a fé, e Tiago diz que a salvação é obra. Mas isso é mentira, os dois falavam a mesma coisa. O nosso olhar dividido é que divide as escrituras, a gente vê problema teológico onde não tem, e onde tem, quer continuar dividido, a gente se acostuma e não vê. Que pode, que não pode comungar, que pode, que o batismo vale ou não vale. Gente, vamos ser simples, a palavra é clara. E aí esse professor disse assim para mim, o senhor não acredita, esse acordo foi feito em 99, só 5 anos, 5 sessões de diálogo, uma equipe de teólogos reformados e luteranos, sobretudo luteranos, e uma equipe de teólogos católicos. Em 5 anos, ouvindo a palavra de Deus, na boa vontade, resolveram 500 de polêmica. Por quê? Porque disseram assim, a culpa da nossa divisão não é nem de Paulo, com a ênfase na fé, e nem de Tiago, com o alerta sobre as obras. A nossa divisão está dividindo as Escrituras, dividindo a nossa audição da revelação. Na verdade, os apóstolos dizem as mesmas coisas, com ênfases diferentes. E outra, não há nenhum problema entre fé e obra, a salvação é graça. E a graça acolhida no crente, ela suscita em você ao mesmo tempo fé e boa obra junto. Porque não são as obras da lei, as obras para você comprar a salvação, mas são as obras da fé. Então essa obra é meritória para a salvação, porque são as obras da fé. Eu estive com fome, me destes de comer. Eu estive com sede, me destes de beber. Então o primado da graça suscita naquele que crê tanto a fé quanto as obras. E aí você lê Efésios 2 inteiro. Por graça fosse salvos, mas no final do capítulo, em vista de boas obras, que o Senhor de antemão vos preparou para que as praticasseis. Amém? Amém. Aí a unidade. Então, queridos, uma última figura, um último elemento da unidade que eu quero apenas anunciar com muito temor, é a mãe de Jesus. Eu vou dizer aqui, com dor no coração, nem a Santa Ceia nos dividiu, nem o filioque com os dons do Espírito Santo e a questão trinitária com os ortodoxos, me diz, não nos dividiu, nem Maria nos dividiu. Nós primeiros nos dividimos por muito desamor, por várias questões que se misturaram, históricas, espirituais. Depois que a gente estava dividido, é que a ceia, o Espírito e Maria se tornaram vítimas das nossas divisões, se complicaram depois, porque nós começamos a não acolher o dom. E eu digo para os irmãos católicos, muita sobriedade no trato com a mãe de Jesus, por favor. Entender a doutrina da igreja sobre a mãe de Jesus, que é uma doutrina da graça. Maria Virgem não é um problema de clínica, de ginecologia, é porque ela simboliza a igreja virgem que não se corrompe. A relação que Maria teve com Deus, nem José teve, porque o unigênito nasceu sem ele.
Então essa é a virgindade da senhora, mãe de Jesus. Maria, recebida na glória do céu, é o arrebatamento que os irmãos pentecostais tanto esperam. Nós acreditamos que ela foi remida em vista de ser mãe de Jesus, para que ele nascesse santo dela. Então ela só chegou primeiro, um dia nós estaremos lá. A assunção é do verbo assumir. Ela foi assumida em glória, porque Deus não manda fazer teste de paternidade para assumir, Ele assume quem Ele remiu. Nós apenas dizemos que ela já está lá, e um dia nós todos seremos assumidos em glória, é o arrebatamento. A gente imagina ela como figura escatológica, aquela em quem a gente já vê a igreja realizada. Agora, quando a gente é católico e não tem esse conhecimento que é bíblico, a gente se distrai, a gente fantasia, e a gente acha que Maria é só nossa, os evangélicos não têm, e aí a gente faz o que quer com ela. A gente precisa devolver Maria para os evangélicos, para eles gostarem dela. E eu sempre digo, ela não é uma santa católica. Abra Lucas, abra Atos, ela é uma mulher evangélica, uma profetisa. Mas a nossa divisão foi tão dura, a gente se acostumou tanto, que a gente começou a falar mal do batismo para bater de frente com o batista. Nós começamos a falar mal do episcopado, da supervisão na igreja, para bater de frente contra o anglicano. Nós começamos a ofender os dons e carismas do Espírito Santo para comprar briga com o pentecostal. E nós começamos a bater na mãe de Jesus, a desonrá-la, só para ofender o irmão católico. Isso é pecado. O que é da graça e está na palavra é para todo mundo. Vamos pedir uma conversão na perspectiva da unidade. Que todos esses dons sejam partilhados, porque o Senhor deu eles aqui para todo mundo. Não teve nenhum papa, nenhum teólogo, nenhum reformador que inventou uma vírgula que está aqui. Vamos nos converter e colocar até mesmo a nossa doutrina na perspectiva da comunhão, porque é para lá que o Espírito conduz, e é de lá que virá graça e luz suficiente para a gente se resolver. Mas para chegar lá no elemento da doutrina, do sacramento, precisamos estar em amor e verdade. Não é primeiro resolver as questões doutrinais, para depois se amar e interceder juntos, não. Primeiro se amar e interceder juntos. E no ambiente de amor, de alegria, o Espírito Santo vai derramar ciência suficiente. E nós vamos curar 500 anos em 5. Amém. Glória a Deus.